Olá pessoal, bom dia. Sou Sidney Filho Ferreira. Tem alguns livros online no site amazon.com.br. E um dos livros tem o título Culinária Tropical. E hoje eu vou fazer para nós uma receita de pão de queijo caseiro. Eu criei a minha receita com 1 kg de polvilho. Dessa forma, eu obtenho, depois de prontos, quase 80 bolinhas de pão de queijo. Aí eu congelo, tá? Essas bolinhas de pão de queijo e vou comendo elas no dia a dia, sem a necessidade de fazer pão de queijo toda semana. Então vamos lá. Eu vou colocar, tá? Esse 1 kg de polvilho aqui na panela. Muito bem. Agora eu tenho que escaldar esse polvilho. Quais os ingredientes que entram? Entram 3 copos, eu uso a medida de 1 copo de requeijão, tá? Como esse aqui. Entram 3 copos de água, 3 copos de leite e meio copo desse aqui de óleo. Eu já coloquei esses ingredientes nessa panela aqui, como vocês estão vendo. Eu levei essa panela ao fogo, os ingredientes ferveram. E agora eu vou adicionar inicialmente apenas 2 colheres de sal. Com essa panela, tá aqui, os ingredientes fervendo, eu vou escaldar o meu polvilho, tá? Eu vou escaldar o meu polvilho. Muito bem. Muito bem, o polvilho foi escaldado. Agora com essa colher eu vou mexer tudo até a massa ficar homogênea. Muito bem, o segredo do meu pão de queijo está na quantidade de água e leite que eu coloco para escaldar o polvilho. Com isso, tá? Por dentro do meu pão de queijo, a massa vai ficar bem macia e muito saborosa. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui na panela. A massa já ficou homogênea, tá? Agora eu tenho que esperá-la esfriar, ficar um tanto quanto morna para os próximos procedimentos. Então vamos esperar a massa esfriar. Muito bem. A massa escaldada ainda está meio quente, tá? O próximo passo é adicionar o queijo. Eu uso na minha receita 700 gramas de queijo. Vocês podem usar um pouco menos. Aqui eu já tenho o queijo ralado, tá? Então eu vou adicionar esse queijo ralado na massa. Muito bem, eu adicionei o queijo na massa. Agora é um trabalho manual, eu tenho que misturar esse queijo na massa até tudo ficar uma massa homogênea. Então vamos aguardar eu misturar esse queijo na massa. Muito bem, nós vamos dar uma olhada aqui na massa, tá? Eu já misturei o queijo na massa. A massa já está homogênea. Chegou o momento de vocês provarem dela para ver se ela ficou boa de sal ou não. Eu já fiz isso. Então, agora nós vamos adicionar ovos nessa massa. Na minha receita, tá? Nós podemos adicionar de 4 a 6 ovos. Eu tenho aqui 4 ovos, vou adicionar inicialmente 4 ovos nessa massa
eu vou adicionar 4 ovos nessa massa e vou misturar esses ovos nela. É um trabalho manual, tá? Então vamos aguardar eu misturar esses ovos na massa. Muito bem, nós vamos olhar aqui a massa, tá? Eu já misturei os ovos, tá, na massa. O próximo passo, então, é fazer as bolinhas de pão de queijo. Para isso, eu coloquei óleo aqui numa chávena, tá? E eu molho a mão aqui com esse óleo, tá? Na chávena, umedeço a mão e umedeço a outra mão, como vocês estão vendo aqui, para da massa não grudar nas minhas mãos. E aí eu endureço a mão assim, vou lá na panela e tiro com a mão endurecida uma certa quantidade de massa. E aí eu vou girando, tá? Vou girando a massa assim nas minhas mãos, pondo força até virar uma bolinha de pão de queijo, como vocês estão vendo. Eu ponho aqui na forma, tá? E aí eu vou fazendo assim, molhando as mãos no óleo, tá? Para a massa não grudar nas minhas mãos e fazendo assim, de bolinha em bolinha até acabar a massa. Então, vamos aguardar eu amassar, eu fazer todas as bolinhas de pão de queijo. Muito bem, como vocês podem ver, aqui estão as bolinhas de pão de queijo nas formas umedecidas com óleo de cozinha, tá? E agora, tá? As bolinhas já estão prontas, os pães de queijo estão prontos e eu vou levar essas duas formas no congelador da geladeira até que elas fiquem duras, né? Como essas aqui que eu mostrei inicialmente para vocês, tá? Muito bem, aí depois que elas estiverem duras, eu armazeno elas em saquinhos, em unidades de 8, 10, como vocês viram. E como é que eu faço para assar essas bolinhas? Eu asso, tá? Essas bolinhas a 180 graus, tá? E como é que eu faço para ficar sabendo que o pão de queijo ficou assado? Ele costuma ficar meio dourado por fora e também vocês podem levantar a parte de baixo quando o pão de queijo ainda estiver lá no forno sendo assado. Quando ele ficar meio amarelado assim por baixo, tá? Aí já é o sinal que ele está assado. Então, vocês tirem esses pães de queijo do forno, né? Deixem esfriar um pouco para saboreá-los. Então é isso. Se vocês gostaram, cadastrem-se no meu canal, deixem o seu joinha, façam seus comentários, divulguem esse vídeo e eu vou deixar o link dos meus livros abaixo. Até uma próxima oportunidade.